Glória a Deus. Nós vamos nesse momento então meditarmos juntos na palavra do Senhor. Pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em Hebreus e deixar aberta aí no livro de Hebreus. Enquanto isso nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar nessa noite. E quero agora entregar, ó Pai, em Tuas mãos a minha vida, a vida de cada irmão que está aqui, de cada irmã, Pai. Que o Senhor fale conosco nessa noite de uma maneira especial, ó Pai, como o Senhor sempre fala. Que o Senhor fale a cada ouvido aqui, ó Pai. Que o Senhor nos traga paz, alegria. Que o Senhor nos traga esperança, discernimento, Pai. E tudo que venha a ser feito seja sempre para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja glorificado. Nós repreendemos desde já todo o roubo de Satanás, ó Pai, contra a Tua palavra. E pedimos a Ti, Pai, cuida de nós. Cuida das nossas vidas, ó Pai. É o que eu oro e Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. O livro de Hebreus, onde nós vamos meditar um pouco nessa noite, ele é uma carta que foi destinada aos hebreus. E esses hebreus eram judeus praticantes que estavam ali se convertendo, mudando de vida, aceitando a Cristo, se transformando. E de repente o que acontece? Eles se convertem e começam a vir, né, as tribulações sobre a vida deles. Começam a vir problemas sobre a vida deles. Não se preocupe não, que daqui a pouco eu vou para o texto. E começam a vir tribulações, problemas, dificuldades. E eles começam a pagar um preço muito alto por terem se convertido. Eles começaram a pagar um preço muito alto por se renderem a Cristo. E eles estavam tendo todos os bens deles confiscados. Eram tomados os bens de muitos deles, porque eles tinham se convertido. Eles também estavam sendo expulsos da própria casa. Os familiares não aceitavam que eles tivessem mudado de religião, aceitado Jesus, deixado o judaísmo, e eles estavam sendo tirados de casa. Os familiares: não queremos mais vocês aqui. Muitos deles eram tirados da própria casa, a própria família não queria. Não queremos mais vocês. E estavam também perdendo todos os benefícios, todos os direitos que eles tinham como judeus. Então era isso que estava acontecendo ali. E por isso, o que estava acontecendo? Eles estavam deixando, né, o cristianismo, porque eles estavam sendo vencidos pelas perseguições. As perseguições estavam sendo maiores para eles do que o cristianismo naquele momento. E eles estavam mudando, voltando para os velhos rudimentos, abandonando a igreja, abandonando a casa do Senhor. E o que eu quero falar um pouco nessa noite é que quando nós agimos como eles estavam agindo naquele momento, lá nos primórdios, né, do cristianismo, e eles estavam sendo derrotados por isso. E nós, quando agimos assim também, nós somos derrotados na nossa vida espiritual. Porque muitas vezes, quando vem o problema, vem a dificuldade, ao invés da pessoa se agarrar em Cristo Jesus, ela vai tomando outros rumos, ela vai tomando outros destinos e vai deixando o cristianismo de lado, vai deixando, né, a obra do Senhor de lado e tentando achar uma solução, e não vai. Depois nós vamos falar um pouco sobre isso. Ela só vai, infelizmente, ficar pior cada vez mais na vida dela. Então, em Hebreus 10, agora vamos no texto, eu vou ler um versículo aqui. Hebreus 10, 25. Diz assim: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, uma das atitudes que eles estavam tomando é que eles estavam deixando de congregar. Eles estavam deixando de vir à casa do Senhor. Por causa das perseguições que eles estavam sofrendo, por causa das lutas que eles estavam sofrendo, dos embates que estavam vindo sobre a vida deles, eles estavam deixando de vir à casa do Senhor. Estavam deixando de vir para a igreja. Então, quando as lutas chegaram, o que eles fizeram? Ao invés de lutar,
eles desanimaram, eles abandonaram a igreja. E quantas pessoas não fazem isso? Quando as lutas vêm, quando o problema vem, quando a situação vem, a atitude da pessoa, qual que é a primeira atitude da pessoa? É abandonar, é deixar a igreja do Senhor, é deixar a casa do Senhor, seja por qual área for, por qualquer luta que for. Então eles estavam fazendo isso, estavam deixando a casa do Senhor, estavam abandonando a obra do Senhor, e o texto fala que para ele, o escritor de Hebreus, ninguém sabe quem é o escritor, é alguém desconhecido, e esse escritor está falando assim, né? Não deixem de reunir-se como igreja, segundo o costume de alguns, mas procurem encorajar uns aos outros. Por quê? O diabo sabe que se ele tirar a pessoa de dentro da igreja, ele não vai ter quem encoraje essa pessoa. Pelo contrário, ele sabe que lá fora, ele vai ter pessoas que ao invés de encorajar a pessoa a lutar, perseverar, muitas vezes vai tirar o ânimo da pessoa, vai levar a pessoa por outro caminho, vai levar a pessoa para um outro destino. Então é por isso que o escritor de Hebreus está falando, não deixem de congregar. Então, uma das atitudes que eles tiveram, que nós não devemos fazer, deixar de congregar, é deixar de vir à igreja, por causa de problemas, por causa de dificuldades. E que Jesus, irmãos, Cristo, ele não disse que a vida cristã ia ser um mar de rosas, ele nunca falou isso. Jesus, ele falou para nós, Jesus é bem claro, Jesus é bem sucinto, ele fala assim, que no mundo tereis aflições. João 16:33 fala isso, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, eles estavam abandonando a igreja por causa de aflição, por causa de perseguição, por causa de problemas e por causa de dificuldade. Só que Jesus, ele nos alerta, falou, olha, vocês vão ter perseguições, vocês vão ter problemas, vocês vão ter dificuldades, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, eles estavam deixando de congregar, e nós não podemos fazer isso. E muitas vezes, quando vem a provação na nossa vida, quando vem o problema na nossa vida, nós olhamos para as provações, para situações, para alguma perseguição, por algo que nos fazem, e nós olhamos somente para o lado negativo. Mas eu quero falar um pouco nessa noite também, que muitas vezes Deus permite situações em nossas vidas, Deus permite perseguições, Deus permite problemas, dificuldade, por quê? Porque as provações, ela tem um lado positivo também. Então, se o Adriano puder abrir para mim, Tiago, capítulo de número 1, versos 1 ao 3, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí também. Tem bastante texto aqui, mas eu vou ser bem rápido. Tiago, verso 1 ao 3, vamos lá. Me acompanha aqui que é mais fácil. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé, opera a paciência. Então, a tribulação, a provação, muitas vezes nas nossas vidas, então ela opera situações boas, porque eu vou ler no meu texto aqui, fala assim, meus irmãos, considerem motivo grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e perseverança deve ter ação completa. Ele vai falando aqui, então, quando nós passamos por provas, quando nós passamos por dificuldades, tem um lado positivo. Deus vai fazer o quê? Deus, ele vai aumentar a nossa fé. A nossa fé vai ser aumentada, porque nós estamos passando por prova, passando por provações, mas aquilo ali, quando eu passo por essas provações, eu me fortaleço mais, eu fico mais forte. Então ela tem esse lado positivo, mas para isso, né, nós precisamos estar na igreja, porque quando você está na casa do Senhor, você está com o irmão vai te encorajar, que nós falamos, um encoraja o outro, não para não desanima não, é assim mesmo, acontece, porque se nós deixarmos por nós mesmos, nós paramos. O ser humano tem essa questão, o ser humano, porque o diabo ele é muito astuto,
O ser humano, muitas vezes, ele não para, as coisas ficam ruins, eles não param com o trabalho, com a vida secular que eles têm, mas a vida espiritual, o inimigo vem querer fazer a pessoa parar, porque ele sabe que se ele parar na vida, né, espiritual da pessoa, ela vai recaindo, vai recaindo. E o que o diabo quer, irmãos, não é o nosso emprego, o diabo não quer a nossa casa, o diabo não quer o nosso dinheiro, o diabo quer a nossa alma. É isso que ele quer. Por isso que ele quer fazer parar. E aquele povo estava parando por quê? Porque o inimigo estava vindo com prova, vindo com turbulência sobre a vida deles, eles estavam deixando de congregar. Então, e as lutas, irmãos, elas atingem todas as pessoas. Nós achamos muitas vezes que o problema, a dificuldade, só vem na nossa casa. E não é só na nossa casa. Eu, muitos anos atrás, graças a Deus há anos, mais de 5 anos que eu não tenho mais nenhuma cólica renal, eu tinha problema sério com os rins, criavam várias pedras. E um dia, eu estava olhando, falando, Senhor, por que isso? Por que o Senhor permite isso? E lá no hospital eu encontrei com um rapaz, e conversando com ele, ele falou assim, tem um problema sério no rim, eu tenho que fazer hemodiálise. E ele me falando, né, foi estar tão grave, é um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, que eu faço hemodiálise. Ele falou para mim, e tem hora que o meu rim, né, as cólicas são terríveis. Ele foi me falando, aí eu olhei e falei, poxa vida, o meu problema não é tão grande assim, meu problema não é tão sério assim, eu não estou precisando ficar 4 horas um dia sim, um dia não, num leito de hospital, fazendo uma transfusão de sangue, uma mudança de sangue ali, porque Deus tem cuidado. Então, e a Bíblia fala assim, que a luta atinge todas as pessoas, mas o diabo muitas vezes ele quer que nós achemos que a luta só atinge a nossa casa, que a luta só atinge a nossa vida, para nós olharmos até por que Deus permite isso, por que Deus deixa isso. Não, irmãos, a luta atinge todas as pessoas. Em 1 Pedro 5,9, fala que nesse momento há pessoas passando aflições iguais às nossas ou piores do que a nossa. Nós estamos sentados aqui, lá no Oriente, às vezes nós olhamos, eu vou fazer uma pergunta, qual o seu problema hoje? Né? Qual o seu problema hoje? Sabia que tem gente agora que não pode sair na rua porque estão matando, que é cristão, que está em outro país, que está em outros lugares? Pessoas que são queimadas, pessoas que são dizimadas, porque propagam o nome do Senhor Jesus. Nesse momento há pessoas que não têm um grão de feijão, um grão de arroz para comer, e essa pessoa não nega Cristo Jesus, pelo contrário, ela continua dobrando o joelho e clamando ao Senhor. Se você for em alguns países da África agora, você vai entrar em aldeias, em tribos, que as pessoas não têm nada, e elas louvam, cantam, pulam e glorificam o nome do Senhor, e passam problemas piores do que os nossos. Não estou justificando nada, falando, poxa vida, vocês não têm problema, não é isso. Eu estou falando que nesse momento, há pessoas que passam aflições iguais ou piores, e o inimigo quer que nós achemos que só nós temos problemas, só nós temos dificuldades. Então muitas pessoas deixam de congregar, eles estavam deixando de congregar por causa de perseguições, de problemas. E nós temos que entender isso, irmãos. Deixar de congregar só vai aumentar o grau da dificuldade. Se a pessoa já está com uma dificuldade, está com um problema, ela vai deixar de, não vou mais ir à igreja que eu tenho um problema. Sabe o que vai acontecer? Só vai aumentar o grau de dificuldade desse problema. Só isso que vai acontecer. Porque o inimigo ele é astuto, ele sabe o que ele faz. E para mim passar pela adversidade, irmãos, não é nada agradável, eu sei disso. Passar problemas não é nada agradável. Mas eu tenho que aprender isso. Por que eu tenho que estar na igreja? Por que eu venho para a igreja? O que eu vou fazer na igreja? Na igreja, nós viemos aqui para aprendermos a palavra do Senhor. Depois nós vamos falar sobre isso um pouquinho. E quando você está na igreja, você vai saber lidar biblicamente, né, com as questões, com os problemas e com as dificuldades. E
E quando eu começo a lidar biblicamente com as dificuldades, com as necessidades, com os problemas, com as provações, o que acontece? Eu estou lidando biblicamente, eu olho para a Bíblia, aí eu não desanimo. Porque eu sei que aquilo ali que está acontecendo comigo ou é uma permissão de Deus, é um ataque do inimigo para trabalhar na minha vida, para mudar algo dentro de mim, para mudar algo no meu coração, para mudar uma situação. Então, eu estou na igreja para aprender isso, para aprender a lidar com os problemas, biblicamente. Porque quando você lida com os problemas aqui, olha, é diferente. É diferente. Quando eu lido com o problema biblicamente, eu sei que por trás da capa tem um toureiro. Sabe disso? E o diabo é o toureiro. E muitas vezes ele usa alguém como capa. Usa alguém como touro. E usa os demônios todos como a plateia para dar o olé. Então quando eu estou na igreja, eu aprendo o quê? A passar, por adversidade, sabendo que Deus está no controle de tudo, como foi falado. Não é agradável? Não. E quando eu aprendo biblicamente a passar pelas adversidades, o que acontece? No fim de cada adversidade, eu vou me tornando cada vez mais dependente de Deus, porque Deus me fez passar por aquela adversidade, me mostrou a saída, me deu a resposta, e eu falo, não, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar mais dependente de Deus, por quê? Porque Deus, Ele me ajuda. Aí eu fico mais dependente de Deus, por isso que eu não posso deixar de congregar. Eu fico uma pessoa mais madura. Sabe o que é maturidade? Maturidade não é idade. Maturidade não é idade. Tem pessoas que têm 18 anos, que é mais maduro do que uma pessoa de 50. Sabia disso? Tem meninas de 20 anos, que são mais maduras que mulheres de 60. Porque maturidade não é idade. Maturidade é algo que a pessoa vai buscando. Ela se torna uma pessoa madura, ela olha para as coisas e de uma maneira diferente. E a Bíblia nos ensina a sermos o quê? Pessoas maduras. A Bíblia nos ensina. Então, é bom estarmos na casa do Senhor, aprendemos da palavra do Senhor, porque nós nos tornamos pessoas mais maduras. Nós nos tornamos mais pessoas mais fortalecidas. Não é qualquer tombinho, não é qualquer ventinho, não é qualquer problema, qualquer dificuldade que vai me derrubar. Por quê? Eu estou diante da palavra do Senhor, e aquela palavra me faz uma pessoa mais forte. A palavra do Senhor é isso. Quem que é o homem mais forte da Bíblia? Quem sabe? Sansão. Oxe, escola bíblica da infantil. Sansão. E a força de Sansão estava nele? A força de Sansão estava em quem? No Espírito Santo, irmãos. Por isso que quando ele conta o segredo dele, que corta o cabelo, o Espírito Santo se retira. A força dele. Então, quando eu estou ouvindo a palavra do Senhor, o Espírito Santo me torna uma pessoa forte. Eu me fortaleço. Eu me torno uma pessoa mais experiente. Porque eu vou ouvindo a palavra do Senhor, e eu vou me tornando cada vez mais uma pessoa experiente. Então, por isso que eu não posso deixar de congregar. E uma pessoa mais confiante, e uma pessoa mais próxima de Deus. Porque quando eu venho na casa do Senhor, nós estamos falando do que aqui agora? De quem nós estamos falando? Sobre o que nós estamos falando? Desde a hora que nós chegamos aqui, é tudo sobre Deus. Então, muitas vezes o inimigo não quer que eu fique na casa do Senhor, porque ele quer que eu esteja em lugares que não se fale de Deus. Porque ali eu não vou ser fortalecido, ali eu não vou amadurecer, ali eu não vou ficar uma pessoa experiente, sabe? Como eu sempre falo e brinco com a Sônia assim, estou sentindo o cheiro do diabo, a gente vai ficando tão experiente que até o cheiro dele você sente. Você olha assim e fala, não, ali nessa situação é diabo puro. Ele estaria envolvendo toda aquela situação. Então, irmãos, nós nos tornamos pessoas mais maduras, mais confiantes, mais fortalecidas e mais próximas de Deus. Porque a tribulação, ela nos ajuda e contribui para nós nos aproximarmos de Deus. Então, eu tenho duas maneiras. Ou eu saio da igreja e vou tentar resolver, só que a situação vai
simplesmente agravando cada vez mais, ou eu fico e vou me tornando uma pessoa, né, mais próxima de Deus, até Ele me levar embora para o céu. Aqui primeiro em Tiago, capítulo 1, que eu estou aqui, vou ler para os irmãos, versículo 12, fala assim, ó: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, as aflições, muitas vezes, ela contribui para mim crescer, para mim me aproximar mais de Deus. Eu me aproximo mais de Deus. E aí, quando mais eu me aproximo de Deus, né, Deus ele vai me aprovando cada vez mais e me cuidando de mim até o dia que eu for morar com Ele lá no céu. Então, irmãos, os hebreus dessa carta aqui, eles estavam deixando de congregar. Então nós não podemos deixar de congregar. Nós não podemos agir da mesma maneira que eles. Nós temos que estar na casa do Senhor. Nós temos que buscar a presença do Senhor. No capítulo, em Hebreus mesmo, no capítulo 5, vamos lá para Hebreus, no capítulo de número 5, verso 11 e 12. Eu vou ler na minha versão aqui. Fala assim: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. O que estava escrito na carta dos Hebreus aqui é que eles estavam deixando de adquirir o conhecimento. Então, quando eles começaram a deixar de adquirir o conhecimento, foi quando eles deixaram de congregar na casa do Senhor. E a Bíblia fala assim, que nós temos que ser tardios, né, a falar e prontos para ouvir. E eles estavam tardios em ouvir. Por quê? Porque eles tinham deixado de congregar. E como que eles iam ouvir a palavra de Deus se eles não estavam indo na casa do Senhor? Se eles não estavam congregando na casa do Senhor? Então fala assim, olha, vocês têm que congregar. O que está falando aqui no Hebreus, quanto isto é coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Eles saíram da casa do Senhor, então eles não aprendem. Não aprendem a se fortalecer. Então nós temos que entender isso, que eles estavam deixando de adquirir o conhecimento. E quando eu vou deixando de adquirir o conhecimento, é o que a carta está falando. Vocês vão ter que voltar lá para os primórdios, para os primeiros rudimentos, porque vocês esqueceram tudo que vocês aprenderam. Porque o inimigo ele é esperto para fazer com que nós esqueçamos aquilo que nós aprendemos. E ele está falando assim, vocês já deveriam ser mestres. Estão aí precisando de leitinho. Não posso dar para você comida sólida, porque você precisa ainda de leite. Já era para ser mestre, mas está precisando de leite. Já era para estar ensinando, já era para estar expulsando demônio, já era para estar pregando a palavra, mas estão precisando ainda, é o que a carta está falando aqui para os hebreus, mas vocês estão precisando ainda de leite. Vocês precisam voltar aos primeiros rudimentos. Vocês não entenderam nada. Vocês estão aí com o conhecimento de vocês estacionado, está parado, porque eles estavam deixando de adquirir conhecimento. E lá em Romanos 10, 17 fala assim que a fé, né, ela é gerada pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, se eles não estavam vindo na casa do Senhor, eles estavam deixando de ouvir a palavra do Senhor e não estava gerando fé na vida deles. Quando você vem para a igreja, dificilmente você vai encontrar um pastor, alguém que vem falar no microfone, que vai falar para você não ter fé, que vai incentivar você a não ter fé, que vai incentivar você a desistir, que vai incentivar você a parar, que vai incentivar você dizendo que não vai dar certo. Isso aí não é questão de autoajuda, é questão da palavra do Senhor, que vai dar certo, né? Que você tenha fé, continue. E aqui, por isso que fala que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir
estudar a palavra do Senhor. E onde eu ouço a palavra do Senhor? É na casa do Senhor. Na casa do Senhor eu ouço a palavra do Senhor. Estou com os irmãos, ali os irmãos vão me fortalecer. Então, só que estudar a palavra do Senhor também tem que ser algo, irmãos, espontâneo e algo contínuo. Não é de vez em quando, Senhor, fala comigo hoje. E abre lá para ver o que. Isso aqui não é caixinha da sorte. Isso aqui é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Né? Então, nós temos que estudar. Mas é algo que nós temos que fazer de que maneira? De livre, espontânea vontade. E lá em Mateus, tem bastante texto, coloquei aqui, 22, 29, fala assim, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitas pessoas erram porque elas não conhecem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. Por isso que eu não posso deixar de adquirir o conhecimento. Aquele povo estava fazendo isso. Eles estavam deixando de adquirir o conhecimento. Eu não tenho paciência para ler Bíblia. É lógico, o diabo não quer que você tenha paciência mesmo. Eu não tenho tempo, o diabo não quer que eu tenha tempo. Eu nunca li na minha vida, sabe? Nem na escola, nada, eu gostava de ler, mas é o que o inimigo quer, ele não quer que nós conheçamos a palavra de Deus. Porque quando eu conheço a palavra do Senhor, sabe? É igual conhecer os direitos. Quem conhece seus direitos aqui? Quem já leu o Código Penal? Quando você chega num lugar e você sabe o direito que você tem. A pessoa está falando para você que você não tem o direito. Vou falar de novo da pastora Sônia. Ela fala, Nelson, você é chato. Eu falei, não é que eu sou chato, Sônia. Eu conheço meus direitos. Não? A pessoa fala, olha, é assim? Não é assim não. Meu direito é esse. Eu estou pautado nesse direito. Como assim? Eu tenho direito, eu sei que eu tenho esse direito. Pode ficar tranquilo que eu sei que eu tenho esse direito. Uma pessoa falou para mim esse tempo atrás que eu não poderia trocar o produto que eu comprei. Eu falei, eu posso trocar até o biscoito que eu comprar. Eu falei para ela, se eu abrir o pacote do biscoito e decidir trocar, eu troco. Eu troco. A lei me dá respaldo para me trocar. Não vou jogar fora. Eu vou trocar. Eu posso trocar. Mas é que o senhor... Eu falei, não, é que não tem nota fiscal. Foi pior ainda. Vocês não mandaram nota fiscal. Falou que me mandava por e-mail, não me mandou. Pior ainda. Então, eu tenho direito, eu troco sim, eu vou trocar e eu quero trocar. Se vocês não arrumarem, eu vou trocar. E arrumaram. Arrumaram e deixaram mais perfeito do que tinha que estar. Por quê, irmãos? Porque nós temos que conhecer o nosso direito. E espiritualmente eu tenho que conhecer o meu direito. Que aí o diabo vem e fala, não dá para arrumar. Não tem troca. Você fala, tem sim. A palavra diz, isso tem troca. Então, por isso que ele não quer que eu conheça a palavra dele. Em Oséias 4,6 fala assim, por falta de conhecimento bíblico, né, ele fala assim, o meu povo se perde por não conhecer a palavra de Deus. Por falta de conhecimento bíblico, muitos crentes vivem totalmente derrotados. Por falta de conhecimento bíblico. Porque Deus, ele fala que ele vela pela palavra dele a cumprir. Então, Senhor, a tua palavra diz isso. Senhor, a tua palavra mostra isso. E eu, em cima da tua palavra, quero pedir isso para o Senhor, quero orar isso para o Senhor. Lá no Salmo 119, 11, fala assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando eu conheço a palavra do Senhor, eu vou esconder ela onde? Dentro do meu coração. Mas como que eu vou, né, ter dentro do meu coração aquilo que eu não conheço? Como eu vou esconder aquilo que eu não conheço? Então, quando nós conhecemos a palavra do Senhor, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vamos adquirindo conhecimento, nós vamos escondendo a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor também fala, né, que ela é uma espada capaz de discernir entre alma e espírito. Então, quando nós estamos passando por algum problema, por alguma dificuldade, aqui em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, fala assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração.
Então a palavra do Senhor, quando eu conheço a palavra do Senhor, eu sei se naquele momento eu estou agindo simplesmente com a minha carne, o que eu quero fazer, ou se eu estou agindo do jeito que Deus quer que eu faça. Mas é necessário que eu conheça a palavra do Senhor. E aí quando eu conheço a palavra do Senhor, eu busco, eu fico cheio da palavra do Senhor. Irmãos, e quando eu fico cheio da palavra do Senhor, não tem como o inimigo colocar nada. Está cheio. Alguém consegue colocar algo num vidro cheio? Está cheio. Né? Num recipiente cheio? Está cheio. Então quando eu me encho da palavra do Senhor, né, o inimigo não tem vez. O inimigo vai perdendo. Então, por isso que é necessário adquirir o conhecimento. E aquele povo, esse povo aqui de Hebreus, estava perdendo o conhecimento e a bênção do Senhor, porque eles não estavam adquirindo o conhecimento da palavra. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite, nós estamos adquirindo o conhecimento da palavra. E lá em João 5,39, fala assim: examine as escrituras, pois elas têm a vida eterna e dão testemunhos de mim, sobre mim. Jesus está falando isso, João está falando, né, o que Jesus está mandando falar. Por quê? Que eu tenho que examinar. O que é examinar? Você vai no médico, o médico senta lá, o médico, você fica, tem muito assim, né, que infelizmente é assim, né, você vai lá, o médico, ele já olha assim e já prescreve, né, a receita já está até pronta, é só carimba e assina, né? Então, ele não examina, mas tem médico que não. Você vai no médico, ele te examina. Então, nós temos que examinar a palavra do Senhor, porque dela, né, tem a vida eterna. E a palavra do Senhor, ela dá testemunho de Jesus. Jesus fala conosco através da palavra dele. Então, aquele povo ali, os hebreus, eles não estavam examinando as escrituras. Então tem que examinar, tem que buscar. O que a palavra diz para mim? Irmãos, tem pessoas que falam que não, mas a Bíblia, ela tem resposta para tudo o que eu precisar. Para tudo o que eu precisar. Para tudo. Para os tempos de hoje, para tudo. Eu estava conversando com uma pessoa, falou: poxa vida, o que a Bíblia fala sobre ter muito dinheiro? Eu estava conversando, é bom, é ruim? Aí eu falei da aflição do espírito, que a Bíblia fala que o muito dinheiro traz o quê? Aflição no espírito. Porque a pessoa não pode fazer nada. E nós estamos falando de uma pessoa que ela não pode, ela tem tanto dinheiro que traz aflição no espírito dela, que é tanto dinheiro, é famosa, que ela queria ir na feira comer um pastel, ela queria comer um churrasquinho na praia, ela não pode. Ela tem que sair do país dela, em um lugar que ninguém a conheça, para ela tentar fazer algo e meio camuflado ainda, porque... E aquilo traz aflição de espírito para a pessoa, muito dinheiro. Ela queria fazer algo simples, o dinheiro dela compra coisas, né, extravagantes, só que não consegue algo tão simples que ela queria fazer. E aí traz para a pessoa aflição de espírito. Às vezes a pessoa fala: poxa, eu só queria parar num lugar, sentar e ficar tranquilo, e não posso, por causa que traz aflição de espírito, porque é muito dinheiro. Então, irmãos, nós temos que examinar as escrituras. Aquele povo deixou de adquirir conhecimento. E por último, em Hebreus 12, verso 2 ao 4, diz assim, Hebreus 12, 2 ao 4. Tende os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Até aqui. O que a carta de Hebreus está falando aqui, que aquele povo, ele está falando para eles, né, para os hebreus, que eles tinham deixado de seguir o exemplo de Jesus. Que Jesus, ele renunciou tudo por nós. Jesus, ele renunciou o trono dele lá na glória, por mim e por você.
Ele deixou a adoração dos anjos, porque lá em Apocalipse fala que os anjos ficam o tempo todo cantando e falando santo, 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 santo o tempo todo. E Jesus deixou tudo isso. Ele deixa os céus ali e ele vem e assume a forma de homem. Ele assume essa forma de homem, ele vem aqui e nasce como um homem. E ele foi tentado em tudo, irmãos. Aqui no próprio Hebreus, no capítulo 4, verso 15, fala que Jesus foi tentado em tudo, porém ele não pecou, ele não falhou. Então, o que ele fez? Jesus, ele enfrentou a fúria dos seus opositores. As pessoas se oporam contra Jesus e ele fez o quê? Ele resistiu, ele enfrentou. Esse é o exemplo de Jesus. Então, vão vir fúrias sobre as nossas vidas, vão vir problemas sobre as nossas vidas, mas nós temos que fazer o quê? Nós temos que enfrentar. E Jesus, ele enfrentou, olha o que ele fez aqui em Mateus. Mateus capítulo 12, versos 14 e 15. Vou ler para nós entendermos. 12, 14 e 15. Diz assim: então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou todos os doentes que havia entre eles. Olha o que está acontecendo aqui. Eles tentaram matar Jesus. O que Jesus faz? Ele continua fazendo a obra dele. Ele saiu dali e foi, e as pessoas que precisavam ser curadas, os doentes, ele continuou fazendo a obra dele, é o exemplo que ele nos deu. Ele foi tentado, porém ele não pecou, ele enfrentou a fúria dos inimigos que queriam matá-lo. Que fúria que você está enfrentando nessa noite? Jesus nos dá o exemplo, nós temos que enfrentar a fúria e não podemos fugir dessa fúria. Tá? Algo está se levantando contra você? Eu tenho que seguir o exemplo de Jesus. Ele enfrentou, ele foi ali, ele não fugiu daquela situação. Jesus, ele foi humilhado, irmãos. Ele foi maltratado. Não compreenderam Jesus, mas o que ele fez? Ele não desistiu. João 19:30 fala isso, olha. João 19:30 fala sobre isso. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Jesus, ele estava ali na cruz e Jesus, ele teve sede. E o que eles fizeram? Eles pegaram ali uma canequinha, uma vara e colocaram vinagre. Sabe, vinagre. Sabe o que é tomar vinagre com sede? Aquele sol escaldante. Então, e Jesus, ele tomou e ali foi tudo consumado. Jesus, ele foi humilhado. Jesus, ele foi maltratado. Ninguém compreendeu Jesus. Ele veio ali para salvar. Ele veio para curar. Ele veio para abençoar. E as pessoas fizeram o quê? Maltrataram Jesus, humilharam Jesus. Só que o que ele fez? Ele não desistiu. Ele não desistiu. Então, se você muitas vezes é humilhado por alguma situação, se você é maltratado, se você é incompreendido por alguma situação, nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Aquele povo lá, os hebreus, eles não seguiram o exemplo de Jesus. Eles começaram a ser perseguidos, eles começaram a ser maltratados. Eles fizeram o quê? Eles fugiram, eles abandonaram a fé, abandonaram a congregação, abandonaram aquilo que Deus tinha dado para eles fazerem, foram todos embora. E nós não podemos, irmãos. Então Jesus, ele nos deu esse exemplo. Ele nos deixou um exemplo para nós segui-lo. No meio das provações, nós não podemos parar. No meio da humilhação, às vezes você é maltratado por alguma situação. Às vezes nós somos maltratados, não? As pessoas são maltratadas, não é nem fora de casa. As pessoas são maltratadas dentro da própria casa. Maltratada dentro da onde ela convive. Tem pessoa que é maltratada no trabalho. Ela é maltratada.
Só que Jesus, ele nos deu o exemplo. Ele falou, não desiste não. Sabe? Você vai ser incompreendido. Jesus, ele fez tantas coisas. E ninguém compreendeu Jesus. Ele amou de tal maneira ali. Então, o cristão, ele tem que se esforçar para seguir o exemplo de Jesus. O que Jesus deu de exemplo? O cristão, ele tem que se esforçar. O crente tem que se esforçar. Mas, apesar dele ser maltratado, humilhado, incompreendido, ele não desistiu. E por causa disso ele foi vencedor. Ele venceu a morte ali na cruz do Calvário. E nós temos que fazer isso, irmãos. Nós temos que olhar sempre na direção de Jesus. É o que ele falou aqui em Hebreus 12:2. Ele fala isso, olha. Ele fala assim, olha. Ali, deixa eu ver. Ele fala assim. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, e ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, irmãos, nós temos que olhar para a direção de Jesus. Jesus, ele passou por tudo isso, ele passou pela vergonha, ele passou pela humilhação, ele passou, né, foi maltratado, incompreendido, mas ele resistiu a tudo. E nós temos que olhar para Jesus, falar, olha, Jesus, ele suportou tudo isso, coisas grandes, coisas que não chegam muitas vezes nem perto daquilo que nós podemos passar. Então nós temos que fixar os nossos olhos em Jesus, irmãos. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. O que Jesus fez? Jesus amou, Jesus perdoou e Jesus continuou. Jesus não desistiu. Ele foi, aqui fala que ele foi levado e colocado novamente à direita do Pai, lá no trono. De onde ele saiu, ele voltou. E a Bíblia fala assim, que aquele que desceu foi o mesmo que subiu. Por quê? E ele fez aquilo que ele tinha que fazer. Então nessa noite, eu quero deixar para nós essa mensagem, para nós, para quem não está nos ouvindo, que nós, através do ensinamento que foi dado para os hebreus, que nós precisamos ser pessoas frequentes na casa do Senhor. Eu tenho que vir na casa do Senhor. Eu tenho que estar na presença do Senhor. Às vezes as pessoas, elas, olha, estou com tanto problema, estou com tanta dificuldade. Está com problema? Está com dificuldade? O melhor lugar para nós estarmos é na casa do Senhor. Amém? É o melhor lugar. E nós precisamos também aprender a palavra do Senhor. E Deus, ele vai nos ensinando. Então peça para Deus isso, fala, Senhor, me dá forças, me ensine, que eu possa aprender. Se você quiser aprender mais um pouquinho, todas as terças-feiras nós estamos aqui às 20 horas. Além de aprender, você come um bolinho, toma um café e aprende a palavra do Senhor. Então nós estamos aqui para aprender. Temos as células de quinta-feira, temos as células de sexta-feira, para nós aprendermos da palavra do Senhor. Porque é necessário que nós aprendamos. Tem os cultos para mim vir, para me aprender da palavra do Senhor. E Deus, ele vai nos ensinando. E temos que seguir o exemplo de Jesus. Porque Jesus, ele nos levanta. Jesus, ele não desiste. Então eu tenho que seguir sempre o exemplo de Jesus. E aquele povo, muitos deles estavam sendo derrotados por causa disso. Porque eles estavam, primeiro, deixando de congregar. Estavam deixando de ter conhecimento da palavra do Senhor. Estavam deixando de seguir o exemplo de Jesus. Então que nessa noite nós possamos fazer isso. Fala, Senhor, que eu continue perseverando. Você está aqui nessa noite, você tem perseverado, continue perseverando. Amém? Não deixa que nada tire você da casa do Senhor. Não deixa que nada tire você da presença do Senhor. Não deixa que nada tire você esse desejo de conhecer a palavra do Senhor. E que nada faça com que você não siga o exemplo de Jesus. É difícil seguir o exemplo de Jesus? Muito difícil. Irmãos, é muito difícil. Mas é o melhor exemplo que nós temos para seguir, é o exemplo de Jesus.
Amém? Então que nessa noite nós possamos aqui, através dos Hebreus, dessa carta que foi escrita a eles, saber que Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele morreu por nós lá naquela cruz. O Espírito Santo é aquele que está aqui para nos consolar, para nos confortar. E nós vamos orar nessa noite e entregar nas mãos do Senhor as nossas vidas, entregar nas mãos do Senhor as nossas dificuldades. Eu sei que não é fácil, mas pode ter certeza disso. Deus, Ele está aqui, mais uma vez, para nos ajudar. Deus, Ele está aqui para nos abençoar. Deus, Ele está aqui para nos consolar. Deus, Ele está aqui para nos ensinar. Deus está aqui para nós seguirmos os caminhos dEle e os exemplos dEle. Então vamos orar. E se você tem alguma aflição no teu coração, se você tem algum problema, alguma dificuldade, coloca nas mãos do Senhor. Sabe? Pede para Deus agora, fala: Senhor, eu estou aqui na tua casa. Senhor Deus, estou passando por problemas, por dificuldades, mas me fortaleça, Senhor, que eu continue dentro da tua casa, Senhor Deus. Senhor Deus, que eu tenha um momento para conhecer mais do Senhor através da tua palavra, e que eu siga, Senhor, o teu exemplo, Pai, que eu faça tudo de acordo com o que o Senhor fez, com o que o Senhor tem nos ensinado. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar nesse momento, e quero entregar, Pai, em tuas mãos cada vida aqui, cada irmão, cada irmã, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, aquele